Quantas zebras são necessárias até deixar de ser zebra? Eu estou assistindo essa Copa do Mundo, sabia? E tenho a sensação de que o mundo inteiro está procurando a explicação errada. Vem comigo. Quando Cabo Verde empatou com a Espanha, chamaram de zebra. Quando o Congo empatou com Portugal, chamaram de zebra. Quando o Egito segurou a Bélgica, chamaram de zebra. Quando o Japão encarou a Holanda de igual para igual, não é que chamaram de zebra de novo? E quando o Marrocos olhou para o Brasil sem baixar a cabeça? Isso não era zebra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas zebras são necessárias até deixar de ser zebra? Porque zebra é um acidente, não é? E acidente não acontece todos os dias. Mas essa Copa está acontecendo todos os dias. Então, começaram a surgir as explicações para todo lado. É o calendário, outros dizem é o desgaste, outros, isso foi pura sorte. E tem ainda aqueles que falam que é a marca, o patrocinador, o empresário. Mas enquanto todo mundo procura respostas, uma outra cena continua se repetindo. Os jovens entram e os jovens mudam. E a Mal entrou e mudou a Espanha. Manzambi saiu do banco e mudou a Suíça num jogo incrível. Irancuba apareceu e mudou a Austrália. Boade entrou em campo e mudou o jogo contra o Brasil, não foi? E toda vez que o Hendrick entra, estamos nós novamente. A mesma pergunta volta. Por quê? Por que eles continuam esperando? Por que continuam no banco? Será que são jovens demais? Ou será que nós ainda enxergamos o futebol como enxergávamos há 20 anos atrás? Porque existe uma coisa que ninguém está falando. Esses meninos não cresceram no mesmo futebol que seus pais cresceram. Pensa comigo. O garoto do Japão aprende os mesmos conceitos. O garoto do Senegal, o garoto do Marrocos, o garoto do Congo aprende os mesmos conceitos. Muitos deles saem de casa ainda adolescentes. Treinam no Barcelona, no Real Madrid, no Chelsea, no Bayern, no Arsenal. Aprende os mesmos métodos, as mesmas ideias, os mesmos movimentos, a mesma intensidade, não é? Continua comigo. E depois escolhem voltar. Voltam para defender os seus países com orgulho, defender as suas bandeiras, defender os seus sonhos. Talvez seja por isso que essa Copa pareça tão estranha. Porque a coragem continua existindo, mas agora ela não entra sozinha em campo. Ela entra acompanhada de uma tática. Ela entra acompanhada de preparo, de treinamento. Ela entra acompanhada de conhecimento. E talvez seja por isso que os favoritos estejam sofrendo. Não porque eles ficaram mais fracos, mas porque ensinaram o mundo inteiro a ficar mais forte. Durante décadas, os gigantes tinham os melhores jogadores, não era? Hoje, os gigantes treinam os jogadores para o mundo inteiro. E talvez exista uma segunda verdade ainda mais desconfortável. Talvez os jovens estejam mais prontos. Talvez sejam os treinadores que ainda não estejam. Vou repetir. Talvez os jovens estejam mais prontos. Porque talvez os treinadores é que ainda não estejam. Porque toda vez que um garoto entra, alguma coisa acontece, não é? E toda vez que ele fica no banco, alguém procura uma explicação. É a marca. É o patrocinador. Isso é política. Não, isso é pressão. Eles não suportam pressão. Mas se a resposta for mais simples, e se o futebol ainda estiver tentando proteger uma regra antiga? Vem comigo. A regra de que experiência sempre vale mais que a juventude. Você concorda com isso? Só que essa Copa está fazendo uma pergunta perigosa. E se não valer mais? Nunca houve tanta diferença de estrutura, não é? E ao mesmo tempo, nunca houve tão pouca distância entre os sonhos. Talvez esta não seja a Copa das Zebras. Talvez seja a Copa em que o mundo finalmente mostrou que aprendeu. E talvez os jovens não estejam adiantados demais. Talvez o futebol esteja atrasado. Fez sentido para você? Comenta aqui.